Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando. E lembrei-me do meu pacto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou Jeová. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, respondeu diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Anoque de Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Arão, Zá, Lebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Isá: Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel: Misael, Elzafã e Sitre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assi, Elcana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são chefes das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Jeová. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto te digo. Respondeu Moisés perante o Senhor:
Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora a ler o capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser: Apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-o diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Obstinou-se o coração de Faraó, ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas. Por-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tornou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito, com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora com o capítulo 8. Então disse o Senhor a Moisés:
Vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e Arão, e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio? Disse Faraó, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão, a vara, e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor o tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas nas casas de Faraó e nas casas dos seus servos, e em toda a parte do Egito a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, e oferecei sacrifícios ao Senhor vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus como ele nos ordenar. Então disse Faraó,
Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Respondeu Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma sequer. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo.